Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a esse novo oráculo de lua cheia, dessa vez da nossa alunação pisciana. Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora. Aqui no Conexão Lunar a gente usa os ciclos lunares como uma agenda para manifestação de sonhos na nossa vida, nosso autodesenvolvimento, nosso desenvolvimento pessoal. Tá? Para quem quiser saber mais sobre essa influência da energia lunar, tem o Bússola Lunar linkado aqui na descrição do vídeo. Esse é o vídeo que eu gravo na lua nova, no início da lunação, explicando a energia do mês todinho. Se você não viu ainda, vai lá ver, tá? Vale muito a pena para ir conduzindo aí a sua agenda do mês, o seu compromisso com você mesma, com os seus sonhos, enfim. E hoje a gente chega com o oráculo, né? Lua cheia, momento de revelação. Então essa prática oracular fica bastante interessante nessa época. Como é que vai funcionar? Vocês vão escolher um dos tarôs aqui, ou os dois. Sente aí no seu coração o que faz sentido para você. Mas aqui a gente tem o tarô indiano. E tem também o tarô... o tarô mitológico, tá? Sente o que faz sentido, respira um pouquinho, fecha um pouco seus olhos, respira fundo, profundamente. Aliás, parar para respirar aí no seu dia a dia é sempre uma prática interessante para você se conectar com aqui e agora, né? Pausar um minutinho para respirar durante as suas atividades diárias, tá? Isso faz toda a diferença para a sua saúde como um todo, tá? Recomendo muito essa prática. Mais um recadinho só, tá? Eu tenho a minha agenda de abril, tá completa em princípio, né? Se existirem desistências, enfim, eu vou realocando as pessoas, mas está aberta agora a agenda para maio para atendimento individual. Se você tiver interesse em mergulhar comigo, né, numa sessão individual, tem um formulário de aplicação aqui na descrição do vídeo, tá? Através desse formulário eu consigo entender qual é o seu momento, consigo entender se o meu trabalho de fato pode colaborar com a sua jornada, que técnicas eu posso utilizar aí do meu baú de ferramentas terapêutico, enfim. Tendo interesse, só preencher o formulário. Combinado? Então vamos embora? Vamos então para a opção número 1, que vai ser o tarô indiano. Oi para você que escolheu o primeiro tarô, que é o nosso tarô indiano. Hoje eu vou gravar assim, tá? Tava tão complicado aqui de montar a estrutura para colocar as cartas, né? Eu gosto de mostrar os símbolos, inclusive mostrarei as cartas, tá? Porque os símbolos falam com a gente, né? A função do símbolo é trazer do inconsciente pro consciente algumas questões. Então, para além da interpretação que eu faço aqui, é interessante que você olhe para as cartas e sinta o que ela te diz, tá? Porque pode ser que você tenha respostas para além do que eu falo aqui, tá? E confia aí na sua sabedoria interior, tá bom? Mas hoje vai ser assim, né? Porque é isso, é o melhor que eu posso entregar hoje, tá? Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo, enfim, eu me coloco aqui como um canal para que você receba alguma mensagem que colabore de fato, de verdade, com a sua jornada. Amém. Mesmo que seja uma frase, uma ideia, um insight, que esse vídeo seja luz no seu caminho. Assim seja. Já é, né? Gente, vou começar com 5 oráculos, tá? E aí eu vou complementar a mensagem com o tarô que vocês escolheram. Combinado assim? Vamos lá. Deixa eu começar com esse tarô, que é o tarô oráculo, né? O oráculo da lua. Vamos ver o que temos aqui para o grupo 1. A gente tem aqui uma lua minguante no signo de Virgem, tá? Falando para você prestar atenção nos detalhes, tá? E aí, assim, nessa carta, me chama a atenção o seguinte, deixa eu ver se tá focando direitinho. Tá vendo que aqui é uma paisagem muito ampla, né?
se você for olhando, olha quantos detalhes tem, tá? Então, cada árvore, cada construção, as montanhas, as estrelas, e cada estrela tem uma intensidade de brilho, sabe? Ao mesmo tempo em que essa carta te pede uma percepção ampla das coisas, essa percepção ampla nos traz acesso a mais informações, a mais detalhes. Percebe que é algo que não é contraditório? Porque a gente pode escolher, por exemplo, a gente pode escolher olhar só para essa lua, certo? E aí o que você tem? Uma lua. Mas a gente pode ampliar a percepção, entendendo onde essa lua está inserida, em que contexto, em que ambiente, o que ela está influenciando, o que ela não está influenciando. E aí, no final das contas, quando você é capaz de se atentar ao detalhe dentro de um contexto maior, você está ampliando as suas possibilidades, está ampliando a sua capacidade de entendimento do cenário, da avaliação do trajeto, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vou pegar um animal de poder para vocês. Lua minguante no signo de Virgem. Eu gosto de ver qual é o tempo também, peraí. Deixa eu pesquisar aqui. A gente tem Áries, a gente tem paciência, tá? Peraí. É mais ou menos, peraí. Deixa eu pausar aqui para pesquisar. A gente vai ter a lua minguante no signo de Virgem exatamente dia 1º de dezembro desse ano, tá? Isso pode ser uma informação para alguém, tá? Vamos lá. Então, um animal de poder para quem escolheu o deck número 1. Foram 2 aqui. Olha que interessante, né? A gente tem aqui o leão falando sobre essa força, sobre essa liderança, né? O leão fala sobre liderança, especialmente, né? Aqui tem uma coisa também com a retidão, certo? Ao mesmo tempo em que a gente tem aqui o beija-flor, tá? Que traz uma coisa de leveza. Olha que interessante, né? Sabe o que isso aqui me passa? A grandeza do leão tá em perceber o que é pequeno. Certo? O detalhe. Porque pensa comigo que um beija-flor para um leão é um serzinho muito piquitito, né? O leão sendo o rei da selva, o poder dele tá em se atentar ao que é pequeno, a reconhecer o valor do detalhe. Vamos ver o que mais. Vamos ouvir.
De novo, tá muito forte aqui uma coisa. Eu lembrei aqui agora, nesse oráculo do Animal de Poder, existe a carta do Falcão, né, que fala sobre essa conexão com o detalhe, né, e né, o Falcão, ele enxerga de cima, mas ele enxerga cada detalhe, e ele vem como um mensageiro divino. Então tem uma coisa aqui sobre algo que, eu tô aqui olhando para as cartas, tá, sobre algo que eu costumo dizer, que a voz de Deus sussurra. Eu tava ontem falando sobre isso nos stories. Se você não sabe, praticamente todos os dias eu tô lá nos stories falando sobre a energia do dia, trazendo algumas reflexões, né, algumas coisas. Se você não me acompanha ainda lá no Instagram, pode me acompanhar, tá? Se quiser. E aí, eu tava falando ontem sobre o chamado de Deus na nossa vida. E Deus não chega falando pra gente, né? Olha, eu quero que você faça isso, e aí ele te dá todas as respostas de todo o caminho que você vai percorrer. Não, ele te chama e você vai pela fé. E aí o que costuma acontecer é que a gente se desespera, né? Porque eu usei um videozinho que tava rolando, né, lá na outra rede social, que era um videozinho que um cara gravou falando sobre isso, né? Sobre Deus chamando, e assim, Deus não chega pra você e fala assim: olha, você vai sair do seu emprego porque você vai ganhar na Mega Sena, vai lá, viaja, compra o que você quiser, enfim, não. Deus chega e fala: olha, eu vou tirar você desse seu emprego. E aí você fala: ué, mas eu vou comer o quê? E aí você se desespera. E aí, refletindo sobre isso lá com o pessoal dos stories, eu tava falando, o que acontece? Por que a gente não escuta? Não é que Deus deixa a gente sem caminho, mas é que a gente para de escutar, a gente perde a capacidade de ver o caminho, porque a gente se desespera. Porque Deus fala com a gente baixinho, sabe? Deus fala com a gente nos detalhes. Talvez Deus fale com esse leão através de um beija-flor. E aí, com certeza, esse beija-flor vai falar bem baixinho, né? Para quem é um leão. Eu comecei o vídeo falando sobre parar um pouco para respirar no seu dia a dia, sabe? Silenciar um pouquinho. Trazer atenção para aqui e agora. É nesse silêncio, é nessa pausa, e é nesse compromisso com a sua alma que você escuta a voz de Deus. Tá? Vamos seguir aqui com o oráculo do Ho'oponopono. A gente tem o E-Ae-Aku, que significa pedir desculpas, pedir perdão. Num aspecto de humildade, né? Falando aqui com esse leão. Muitas vezes, essa coisa do pedir perdão tem a ver justamente com essa perspectiva mais ampla das coisas, né? Às vezes até passa por uma situação em que a gente faz alguma coisa com alguém, porque a gente está enxergando só uma parte do cenário. Lembra daquela história?
Aí depois a gente amadurece ou a gente recebe mais informações sobre alguma situação, a gente alcança às vezes o entendimento mais amplo das coisas e aí a gente entende que a gente errou, né? Ou alguém entende que errou com a gente. A partir de uma perspectiva diminuída ali, né? E tudo bem, né? Para isso que existe o perdão, para isso que existem as desculpas e tudo mais. Olha, eu não via antes e agora eu vejo. Duas cartas aqui também, deixa eu tampar a moça aqui, senão vai dar problema. A gente tem Aquário aqui e a melancolia, tá? Deixa eu botar a melancolia na frente do Aquário, né? Aquário fala muito sobre liberdade. A mulher aqui tá toda nua, né? Nessa carta que eu não posso mostrar, senão o vídeo é censurado. E na melancolia, ela tá toda vestida e encolhida, tá? Aqui, ela está toda nua e exposta, assim, no sentido de estar com uma postura aberta. É que pedir perdão envolve se vulnerabilizar, né? Envolve falar, olha, eu não vi. Eu não tinha aquela percepção ampla antes. Mas aqui nessa leitura, em princípio, não tem só a coisa de você pedir perdão. Mas aqui tá forte também alguém pedir perdão para você. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a coisa da escuta, tá? Às vezes a gente nem se permite ouvir o outro, né? Às vezes tem alguém querendo pedir perdão pra gente e aí a gente tá com mágoa e tudo isso e nem dá a oportunidade do outro falar, sabe? Preste atenção nisso, né? Eu sei que existem situações e situações, eu sei que cada pessoa tem uma história, eu sei que às vezes o custo de deixar o outro, de ter contato com o outro pode ser muito alto, enfim, vai no seu limite também. Paciência, né? Assim, a gente tem os nossos limites. Mas é que aqui, nessa leitura, a gente tem uma coisa muito forte de ampliar o olhar, especialmente, né? De ampliar a perspectiva, né? Aqui, a carta de Aquário, primeiro que tem uma coisa assim muito forte de verdade aqui, tá? Então, se você for ouvir alguém, preste atenção nos detalhes e preste atenção também no quanto essa pessoa tá se abrindo para você, se vulnerabilizando assim, sabe? De repente tentar, né? E aí Aquário vai falar sobre isso, tentar olhar o outro ali como um ser humano igual a você, que vive os seus próprios processos, sabe? Que tá aprendendo também, né? E que de repente aprendeu assim, né? Numa melancolia. Aí você vai ajustando, se eu tô falando com você sob o ponto de vista de quem vai ouvir alguém, ou sob o ponto de vista de quem vai falar com alguém, pedir perdão para alguém, tá? Mas tá me passando uma coisa que é assim, tá vendo essa postura, né? Essa moça tá toda coberta, ela tá toda encolhida e chega uma hora em que isso oprime, né?
E aí cresce a necessidade de se desnudar mesmo, no sentido de eu preciso falar a verdade, né? E aí pode ser que você seja essa pessoa que está falando a verdade, ou pode ser a pessoa que vai ouvir essa verdade. Se tiver dentro do que você consegue, dentro do que é possível para você verdadeiramente, porque pode ser que não seja o seu momento ainda, enfim, né? Compaixão também com você mesmo e com o seu processo que você passou. Mas se você puder ouvir e entender e ampliar a sua perspectiva, pode ser algo muito interessante, muito libertador, tá? Aqui tem duas energias mesmo, né? A gente já tinha tido acesso a isso. A gente tem energia aqui de um leão, energia de um beija-flor. Pode ser que esse leão não tenha enxergado esse beija-flor de alguma forma. Aqui tem uma grande oportunidade de ampliação de perspectiva, tá? Vamos ver o que o tarô fala sobre esse assunto. Vocês sabem que para temas relacionados a perdão, o Ho'oponopono ajuda demais, demais. Eu vou colocar a playlist, deixa eu até anotar aqui, para colocar a playlist do Ho'oponopono aqui embaixo, para ajudar quem estiver passando por esse processo. Ai, tá tudo quebrado. Isso aqui pode falar com a leitura, né? Olha só, os grafites todos quebrados. Ó, foram vários quebrados até chegar em um que ficou, né? Ah, o que é isso, Rebeca? Então, às vezes tem alguma coisa toda quebrada, né? Mas tem jeito. Ho'oponopono. Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver o que o tarô fala sobre essa dinâmica aqui. Paz de ouros. Seis de espadas, uma transição, gente, aqui. Sete de espadas. Roda da fortuna. Então, a gente tem aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês como as cartas estão, tá? Peraí, vamos lá. As cartas, deixa eu ver, peraí. Aqui, é porque, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o sete de espadas, ele fica para trás, tá? Que esse barco tá indo na direção de um ás de ouros. Vamos começar olhando para esse sete de espadas. Sete de espadas é uma carta que fala sobre enganos, tá? E essa carta, ela me fala muito sobre o encontro com a própria sombra, né? Ela pode ser que o sete de espadas fala sobre engano, fala sobre traição, fala sobre autossabotagem, tá? Fala sobre coisas que são feitas, mentiras, coisas que estão ali por baixo dos panos, sabe? É a carta do ladrão, né, que a gente chama. E aqui nessa carta tá me passando uma coisa assim de alguém que encarou de fato, né, alguma coisa que pode ter feito, né? Alguém que encara a própria sombra mesmo. Né, tipo assim, fiz uma besteira. E agora olho para o tamanho dessa besteira. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Não sei se vocês vão conseguir ver.
Aqui, tá vendo essas construçõezinhas aqui? Lembrei dessas, olha. Tá vendo aqui? De novo, a questão da perspectiva, né? E aí, o que que eu vejo nessas cartas, né? Vamos pensar que elas estão assim, tá? Alguém quer a chance de recomeçar, né? As de ouros. Recomeçar, né? Assim. Gente, olha só. O que que a gente pode fazer em relação aos nossos erros? A gente pode estar falando sobre alguém que errou com você. Pode, super pode. Mas assim, até que ponto é justo ficar sacrificando o outro pelo erro que ele cometeu? Eu acho que pior do que errar e aprender com o erro e construir algo novo, né? Se dispor a começar de novo a partir desse ganho de sabedoria que o erro trouxe, aí de repente você não reconhecer que errou, entendeu? Isso é muito pior, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Porque sim, né, a gente pode errar, tá? Agora, o que que a gente vai fazer com isso? E aí também, assim, consertar o erro é aquela coisa assim, existe um limite para isso, né? O que tá feito, certo? Mas existe a possibilidade de não consertar completamente, sei lá, você não muda o que aconteceu. Mas você consegue ressignificar o que aconteceu através dessa atenção aos detalhes, né? De repente entendendo que a maneira de viver, que o processo do outro é diferente do seu processo. Isso exige, sim, escuta, com certeza, né? Para você conseguir, então, deixar alguma coisa para trás e recomeçar. Aqui é um Ás de Ouros, né? Aqui você acaba... É uma semente nova, no lugar novo. Para alguém existe uma coisa de recomeçar a vida, de deixar mesmo um lugar muito marcado, né, por esses erros, ou aqui até para alguém tem uma coisa de deixar para trás um ambiente em que isso aqui, esse 7 de espadas, com esses enganos, essas coisas, essas histórias mais pesadas, ficam influenciando muito a tua vida, a tua energia, pode ser. E aí você tem aqui uma virada de destino para melhor, tá? Porque aí eu fui perguntar sobre esse 7 de espadas e saiu a roda da fortuna, tá? E essa roda da fortuna, ela me fala sobre, sim, uma mudança de energia, né? Então a gente sai de um 7 de espadas para um Ás de Ouros, a gente sai de uma energia de enganos, de tudo isso que a gente já falou, e até de autossabotagem, para uma energia de possibilidades, tá? Que pode ter tido muito a ver, provavelmente sim, com uma lição kármica, né? A Roda da Fortuna fala sobre karma também, tá? O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui uma oportunidade de recomeçar, tá? E aí você encaixa isso na sua realidade. Isso pode recomeçar a partir de um perdão. Às vezes, isso não tem exatamente a ver com recomeçar com a pessoa que você está perdoando, mas liberar o perdão te permite liberar espaço energético para que você recomece na sua vida com uma energia de prosperidade, porque sim, falta de perdão trava a nossa vida, a gente fica ali, né?
Enquanto às vezes outra pessoa que de repente machucou a gente tá seguindo a vida dela, tá seguindo em frente, você fica presa ali naquela mágoa, naquela água parada, né? A mágoa como água parada, pesando a sua vida, né? E às vezes a liderança sobre a sua própria vida, eu falo sobre a liderança olhando para esse leão, às vezes a liderança da sua própria vida tá nesse perdão que você libera a partir de um ganho de perspectiva, a partir de ressignificar uma história, tá? Então a gente tem esse aspecto, a gente tem o aspecto sim de repente você dar a oportunidade para uma pessoa ou você se dar a oportunidade de recomeçar a partir de um novo grau de consciência, isso é possível aqui também. E para alguém, a gente tem uma coisa, é uma energia é uma energia menos forte nessa leitura, mas para alguém existe a possibilidade de recomeçar em outro lugar, sabe assim, quando você dá um reset na vida e vai recomeçar a tua vida num outro ambiente, tá? Tem isso aqui também. Eu tô querendo pegar mais uma carta aqui, porque para falar sobre essa melancolia. É isso, é se abrir, né? A gente tem o presente. Uma moça nua aqui também. Peraí. A gente tem Vênus aqui, Afrodite, né? Ai! Com a beleza, tá? Pode ser inclusive que você ganhe um presente, tá? Para alguém tem uma coisa de um pedido de desculpas aqui que chega, até com um presente mesmo, um agrado, tá? De novo, né? Eu tinha falado sobre a mulher nua e aberta para receber, que tava naquela carta de Aquário. A gente, é difícil ficar mostrando, tá? Porque não pode mostrar os negócios aqui, tá? De novo, mas aqui com Vênus também, né? A mulher tá na mesma posição, tá? Tem essa questão do presente aqui, mas tem a questão também, e aí num termo menos material da coisa, a beleza do momento presente, né? De viver o hoje. As coisas sendo como são, sem se prender ao quê? A melancolia está relacionada ao passado. Então preste atenção no quanto o passado te oprime. Isso me chama muita atenção, tá? Essa carta dessa mulher super coberta, toda encolhidinha, né? E essas outras duas cartas, difíceis de mostrar, por conta da censura, mas essas outras duas cartas com as mulheres nuas, né, no sentido de estarem abertas para a vida, né, no sentido de estarem ali no oposto da opressão, tá? Então preste atenção também aí, se o fato às vezes de você não se dar uma nova oportunidade ou de não dar uma oportunidade para outra pessoa, faz com que você se sinta assim, por orgulho às vezes, né? Um orgulho que leva a uma melancolia. Se vulnerabilizar aqui ou acolher a vulnerabilidade do outro pode te levar para um novo lugar, um novo lugar abundante.
Ah, ninguém muda. Você não muda, não? Você mudou? Se você é capaz de mudar, por que que o outro não é? Né? É isso. Bom, espero que essa leitura tenha sido luz aí na sua vida de alguma forma, agregue na sua vida de alguma forma. Se quiser, me conta, tá? Sejam muito felizes. Até a próxima. Beijo. Oi para você que escolheu a opção número... não era esse, era aqui. A opção número 2. O tarô mitológico, esse aqui é o oráculo que eu vou usar, né? Hoje eu vou usar 5 oráculos aqui e depois eu vou complementar a leitura com o tarô que vocês escolheram aqui, o tarô mitológico, tá? Expliquei lá, né, na opção 1 também. Normalmente eu coloco de um jeito que consiga ver aqui as cartas de cima, e são as minhas mãozinhas, mas estava tão complicado, gente, de montar essa estrutura aqui que eu tô entregando o melhor que eu posso gravando assim, tá? No dia de hoje. Então é isso. Hoje eu vou gravar dessa forma, mas eu queria muito que vocês se atentassem para os símbolos que eu vou mostrar aqui das cartas. Por quê? Porque os oráculos falam com a gente através dos símbolos. Então, para além da interpretação que eu vou dar aqui para vocês nesse vídeo, eu gostaria que vocês olhassem para as cartas, para os símbolos e sentissem como essas imagens falam com vocês, porque de acordo com Jung, nosso querido Jung, os símbolos têm o poder de trazer questões do inconsciente para a nossa consciência, tá bom? Então, não percam essa oportunidade de mergulhar ainda mais fundo a partir desse vídeo, tá bom? Bora lá? Eu me coloco aqui como um canal para receber uma mensagem que será luz na vida de alguém que assistir esse vídeo. Está feito. Vamos lá, vamos começar com esse oráculo aqui, que é o oráculo da Lua. Vamos ver o que a gente tem para o grupo 2. A gente tem aqui uma lua cheia no signo de Aquário. Seja real, seja você. Tá pedindo aqui para você entrar em contato com a sua autenticidade. Deixa eu mostrar aqui o símbolo. Vamos ver o que é mais. Aqui um oráculo dos anjos. Esse oráculo é muito interessante porque ele é um oráculo meio que feito para adolescente, sabe? Peraí, deixa eu mostrar a caixinha. Senti vontade de mostrar aqui, não sei porquê, pode servir para alguém, mas tá vendo? É um oráculo para adolescentes. E aí o texto dele é todo, assim, todo baseado nisso, assim, sabe? Um texto voltado para adolescentes, enfim, as imagens são bem bonitas. São os anjos, né, com recadinhos. Sei lá, eu senti vontade de falar aqui. Pode servir de referência para alguém, né? Às vezes tem alguém mais jovem assistindo aqui, ou alguém que tem um filho adolescente, pode ser. Amor próprio. Olha que interessante, né? A gente falou aqui sobre ser real, né? Na edição, eu tenho essa edição também, né, desse oráculo. Esse aqui é o oráculo da Lua, numa edição nova, que faz link com técnicas de manifestação, mas eu tenho o anterior da mesma autora, que eu acho que é Yasmin, e que fala, que é esse aqui, né, que é uma edição anterior, que fala sobre essa lua cheia em Aquário, assim, mostra ao mundo seu verdadeiro eu, né, é a mesma lógica do seja real, né, enfim, seja você, né? E aí a gente entra aqui com o amor próprio, né? Então aqui a gente tem muito um pedido para que você expresse quem você é no mundo. E isso é tão poderoso, gente, porque assim, todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos os nossos dons e talentos que são únicos nesse mundo.
né? No meu trabalho, eu gosto muito de usar uma técnica, né, uma ferramenta chamada desenho humano. Não sei se você conhece, mas ela traz, né, muita informação sobre esse desenho que é único para cada um de nós, né? E aí traz umas informações interessantíssimas assim sobre a nossa forma de colocarmos a nossa energia no mundo, que é única, a nossa melhor forma para tomar decisões no mundo, que é única. Traz informações sobre os nossos portais e sobre o que a gente veio fazer nessa existência na Terra. É bem interessante, tá? Eu falei lá na introdução que a minha agenda para maio tá aberta. Se você tiver interesse em fazer esse mergulho mais profundo comigo, é só preencher o formulário de aplicação que tem aqui na descrição do vídeo, tá? Justamente por isso tem o formulário, né? Porque sim, eu atendo com tarô, mas pode ser que eu entenda que outras ferramentas são interessantes, como o desenho humano também, né? Que é uma ferramenta que eu aplico sim no atendimento individual, e fora disso só na mentoria, tá? Na mentoria 13 Luz, né? Que é o meu trabalho mais pertinho, né? Mais personalizado, tá? Vamos lá, vamos pegar um animal de poder aqui para você. A baleia, gente, que poderoso. Que leitura poderosíssima. Sabe, eu quero pegar. Deixa eu pegar o livrinho, eu senti vontade. Peraí. Então, olha só, a baleia fala sobre uma profunda paz, sobre uma sabedoria ancestral até, tá? Representa uma profunda saúde emocional, né, e estabilidade. Personalidades baleia não sentem medo de uma expressão emocional e atravessam as dificuldades terrenas sem medo das transformações que a vida traz. Essas experiências enriquecem, né, e só aprimoram a estabilidade, a força, essa profundidade da baleia, que é muito rara. A energia da baleia normalmente está linkada, está associada à força feminina da compaixão e da comunicação. E fala que as baleias, né, têm essa capacidade de trazer para a gente, ou a gente como personalidade baleia, levar para os outros uma capacidade de acreditar mesmo quando tudo parece escuro, né? Então, em equilíbrio, a gente tem calma, a gente tem estabilidade, a gente tem um profundo poder de compaixão. Se estiver fora do equilíbrio, a gente tem uma questão complicada com ficar apegado a uma velha história, tá? E o que a gente tem aqui de indicação para poder encontrar esse equilíbrio? Autocuidado. Então percebe o link aqui. Autocuidado com amor próprio, com a expressão da sua autenticidade. E aí, aqui é uma lua cheia em Aquário, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reconhecimento aqui da sua sabedoria, o reconhecimento de tudo isso que você tem para oferecer no mundo é muito importante. E assim, você não é assim tão sábio, tão sábia, meu amor, para guardar para você. Quando a gente está falando sobre uma lua cheia no signo de Aquário, a gente está falando sobre um servir ao coletivo, tá? Então, assim,
se afirmar nessa sabedoria, né? Reconhecer a sua própria sabedoria é um ato de amor próprio. Reconhecer a sua própria história e tudo que você amadureceu e tudo que você despertou, né, na vida, no mundo, assim, é um ato de amor próprio e também de autocompaixão, tá? Entendendo a sua história, que certamente aqui com a sabedoria da baleia foi ressignificada. E o entendimento de que isso serve aos também. Olha aqui, tá vendo? A partir desse amor próprio, olha o tanto de borboleta aqui, né? Borboletas como símbolos de transformação. Então, o quanto o seu próprio ganho de sabedoria pode iluminar jornadas de transformação para além da jornada de transformação que você viveu. Percebe a responsabilidade diante do coletivo? Percebe o chamado disso? Eu atendi uma pessoa esses dias, que foi uma leitura, assim, foi um atendimento que era quase só a pessoa não tinha nada para ajustar energeticamente, nada para ajustar. Foi muito mais uma leitura para falar para essa pessoa, tipo, olha, você tem sido sábia até aqui. Você tem passado, né, pelos desafios da vida, né, por essas coisas aqui da terceira dimensão com muita sabedoria. E agora é só você reconhecer a sabedoria que você tem e se abrir para receber os frutos disso, que foi uma escolha sua. Né? Às vezes, esse ato de amor próprio está no reconhecimento da sabedoria. No reconhecimento de que você, sim, deu o seu melhor. Isso às vezes é difícil, né? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas se perdem muito facilmente. Então, assim, tem um ou outro ali que segue um caminho, né, é mais iluminado mesmo, às vezes já carrega, já vem para esse mundo, né, com uma bagagem espiritual, com uma bagagem de alma. Às vezes veio para o mundo justamente para iluminar outros caminhos, sabe? Mas reconhecer isso. É porque às vezes parece meio feio, né? Parece arrogante, assim. Só que aí você se apequena diante do mundo, e o que acontece quando você se apequena diante do mundo? Você deixa de iluminar a vida de outras pessoas. Vamos combinar aqui que de repente você nasceu, sim, com uma grande sabedoria, não que você não tenha mais nada para aprender. A gente sempre tem o que aprender, certo? Só que assim, a elevação de consciência são degraus, né? São degraus, assim, tá todo mundo subindo, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Só que às vezes você já nasceu com aqui. Tem um monte de gente aqui que você pode dar a mão para ajudar a chegar onde você tá. E às vezes você entra naquela coisa de se apequenar, né? Porque, por vários motivos, né? Enfim, não conheço a sua história. Mas às vezes você entra numa de se apequenar para não ser visto, né? Para não se vulnerabilizar, para não parecer arrogante, para não parecer, sabe? Aí você tá deixando de ajudar uma galera que tá aqui, olha, que, poxa, podia muito estar aqui com você já, porque você passou a sua experiência, né? Nesse atendimento foi muito sobre isso, né? Era uma pessoa que estava colhendo os frutos dela, sabe? Colhendo os frutos de quem estava. E eu lembro bem que ela falou isso, né? Assim, ela me disse: não, eu faço terapia há 10 anos, faça chuva ou faça sol. Quer dizer, percebe? É uma pessoa que está colhendo os frutos dela que não vieram do nada.
É uma pessoa que pegou a história de vida dela, que não é uma história de vida fácil mesmo, e ela fez o que com isso? Ela foi se autoconhecer. Ela estava há 10 anos já ali comprometida com a terapia dela, faça chuva, faça sol. Ela estava comigo num sábado à tarde, ela podia estar na praia. Ela estava comigo comprometida num sábado à tarde, mergulhando por 2 horas nela mesma. Sabe assim? Então, isso precisa ser exposto, sim. Porque essa consciência muda a vida de outras pessoas. Às vezes inspira alguém. Tá? Aqui, ame e valorize quem você é. Ame e valorize a sua história. Ame e valorize a sua sabedoria. Que também não está aqui nesse mundo à toa. Está aqui também para apoiar a jornada de outras pessoas. Tá? Vamos ver o que tem aqui no Ho Oponopono. O sopro da ventania significa que tudo será limpo e levado pela força dos ventos. A natureza, com a sua energia, leva as memórias ruins. Limpe e purifique, né? Então, assim, a gente está aqui falando sobre esse se apequenar, né? Essa palavra tá certa? Sei lá, não sei. Talvez por conta de memórias mesmo, né? Talvez por conta de coisas que você já passou e tudo isso. E eu acho que essa carta aqui, ela vem muito no sentido de assim, olha, tudo isso que você passou te fez mais sábio. Te fez essa pessoa com essa capacidade enorme de compaixão e de comunicação. Te fez ser rara e profunda nesse mundo. Mas talvez, né, essas coisas tenha te deixado aí algumas marcas, com certeza, né? E aí essa carta aqui te fala, olha, essas memórias ruins vão embora. E o que vai ficar é a sua sabedoria. E essa sabedoria você vai expressar no mundo. Essa sabedoria tem valor. Essa leitura, ela tá falando muito, né, com as pessoas que foram capazes de ressignificar a própria história. De virarem luz apesar de toda sombra. É uma leitura bem linda. Pode ser que para alguém, né, seja um conselho, né? E aí assim, como é que eu transmuto em luz aquilo que é sombra na minha vida, aquilo que é memória ruim? Então, gente, é com autoconhecimento, é com mergulho em você mesmo, é sobre isso. Não tem atalho. Sabe o que eu falei sobre essa pessoa que eu atendi, né, que estava ali comprometida, que está colhendo os frutos hoje de tudo isso? Mas é isso. Se comprometeu. 10 anos de terapia, faça chuva, faça sol. E que viveu histórias muito difíceis, mas muito difíceis. Foi um atendimento assim que me emocionou, sabe? A pessoa foi capaz de pegar aquilo ali e falar, eu não vou ser vítima dessas circunstâncias. Eu não vou. Eu vou trabalhar em mim para transmutar isso, para tirar o melhor disso, para ser melhor a partir disso. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Né? Então, se por acaso você estiver
ouvindo essa leitura, eu tipo, não tô entendendo nada, né? Como assim? Vou transmutar. Talvez seja justamente aqui uma visão de um caminho possível. Um caminho de se tornar grande. Se tornar grande e se mostrar grande sem medo também, né? Tanta gente mostrando coisa ruim. É isso. Tanta gente sem vergonha de mostrar coisas inúteis e você aí com a tua sabedoria com vergonhazinha de expressar. Eu te entendo, tá? Mas vamos pensar por esse lado. Aquela frase, né? O que mais me assusta não é o barulho dos maus. Não tem isso de mal ou bom, né? Todo mundo tem luz e sombra. Mas o silêncio dos bons. Ah, nossa, que mundo... Pode ser, né? A baleia com essa profundidade. Nossa, que mundo raso. Tanta coisa inútil. Tá, e aí? E a sua profundidade? Você tá expressando para tornar o mundo menos raso, então? Ou fica só reclamando de quem tá vivendo aí na superficialidade? Né? A vaidade. É o medo, né? Aqui tem... Eu tenho que tampar, acho que não sei lá se vai dar problema aqui, mas... Eu fui pegar esse oráculo pra usar, eu não me toquei, que ele é cheio de nudez. Aliás, esse oráculo é lindíssimo, né? Esse aqui é o... Como é que é o nome? Oráculo de Delfos. Ele é todo feito com obras de arte. A grande maioria das pinturas são do Bouguereau. E é muito legal, porque no livro vem escrito no final a relação das pinturas e quem pintou e a data que pintou, sabe? É lindíssimo esse oráculo, eu adoro, o oráculo de Delfos. Volta. Vaidade, né? Aqui tem muito um medo, né, da vaidade. Talvez... É isso, né? O medo de parecer superior, assim. De alguma forma. Eu vou deixar essa carta em suspenso, tá? Pelas outras cartas, o que me parece é que aqui existe uma coisa de você não se mostrar com a grandeza que você tem, porque você tem medo disso ser vaidade. Mas eu vou tirar o tarô e a gente vai entender mais profundamente aqui essa coisa que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Roda da Fortuna, 10 de copas. Você trabalhou pra isso, né, meu amor? Assim, isso que eu tô falando, entendeu? Assim, essa coisa da vaidade, eu te entendo muito, tá? De verdade, de coração, tá? Aquela coisa, você é tão grande que você se preocupa de parecer vaidoso, vaidosa perante, né, a expressão da sua grandeza. Só que assim, gente, a roda da fortuna com 10 de copas, assim, tá vendo? Isso aqui é você alcançando a plenitude, um retorno da vida a partir do seu próprio trabalho. Não veio de graça, não. A sabedoria que você tem, a grandeza que você tem, isso tudo que você tem para compartilhar no mundo não veio do nada. Você trabalhou, entendeu? Para isso. Sabe? E aqui pode ter uma coisa mesmo, né? De quem ralou para estar aqui. Enquanto tava todo mundo ali, né? Sabe aquela coisa? Tava todo mundo indo pra festa e você tava cheia de livro estudando? Era isso.
Aí você vive uma fortuna na sua vida, uma plenitude na sua vida. Roda da fortuna com 10 de copas, quer dizer aqui, gente, é plenitude em todos os sentidos. Aí você tem vergonha. Vergonha dos seus frutos. Ah, poxa, mas vão me achar vaidoso porque eu tô colhendo tudo isso. Você tá colhendo porque você merece, gente. Você fez por onde? É assim a vida. Aí, o que acontece, né? Tem isso Vamos falar um pouquinho sobre lei da atração, tá? Porque, assim, às vezes, o que tá travando a sua prosperidade, o que tá travando essa manifestação dessa plenitude aqui na sua vida, é justamente o fato de você não querer aparecer com isso, de você se sentir arrogante por ser feliz, por você se sentir não merecedor de alguma forma, sabe? É trabalhar isso, tá? Tá vindo uma frase aqui pra mim. Para de se diminuir pra caber, tá? Essa vida abundante, ela é possível na sua vida porque você merece. Tá? Porque você trilhou esse caminho. Porque você trabalhou. Você trabalhou em você mesmo, especialmente aqui. Você não se colocou como vítima das circunstâncias. Você pensou, tá, isso tudo tá acontecendo comigo. Eu tenho essa história, eu tenho essa vida. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar me lamentando o resto da minha vida ou eu vou transformar a minha realidade? Né? E aqui você foi uma pessoa que se trabalhou e se fortaleceu internamente absurdamente para superar essas coisas. Você foi ali, ó, dia após dia. E o que não pode agora é você se diminuir para caber. E não vai, tá? Deixa eu te falar um negócio. Você não vai. Com essa carta aqui, eu diria que você pode até tentar se diminuir para caber. Mas a espiritualidade não vai deixar, não. O que tem aqui é o sopro da ventania, vai limpar. Por exemplo, se você está num ambiente, né, em que você não se permite crescer porque você tem esse medo de ser grande, você vai mudar de ambiente. Aqui sopra para vento da mudança, para quê? Para que você tenha espaço para ser grande, como você nasceu para ser. Como você nasceu para ser, não necessariamente, porque aqui o que eu percebo não é nenhuma coisa de nasceu para ser grande, não. Você... Putz, a câmera tá toda torta, né? Agora que eu vi. Sei lá. Não é nem que você nasceu para ser grande, não é nem por isso, assim, você trabalhou para ser. É que nem essa pessoa que eu atendi, né? Que podia estar de boaça na praia no sábado à tarde. Ela estava comigo, mergulhando por 2 horas. Mergulhando em autoconhecimento, num sábado à tarde. Tendo uma vida hoje que ela podia tranquilamente ficar de boaça na praia. Tá? É isso.
Seja real. E o que você é? Grande, profunda e rara. Assume. Assume. E não fica achando que isso é vaidade sua, não. Assuma quem você é e colabore com a jornada de outras pessoas, que também tem muitas outras pessoas comprometidas em melhorarem. E você pode ajudar essas pessoas. Tá? É sobre isso essa leitura. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha sido luz na sua vida. Um beijo, até a próxima.